E se eu te dissesse que existe um homem que não dorme há mais de 40 anos, que vive entre nós, acordado, enquanto o mundo mergulha no silêncio da noite? Hoje, você vai descobrir a verdade inacreditável por trás dessa história e entender o que ela pode revelar sobre o corpo humano e a mente. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai desafiar tudo o que sabe sobre sono e sobrevivência. Você já parou para pensar no que aconteceria se simplesmente deixássemos de dormir? A ciência nos diz que o sono é essencial para a vida. Sem ele, nosso corpo e cérebro entram em colapso. Problemas de memória, alucinações, falhas no sistema imunológico e, em pouco tempo, até a morte. É o que dizem os livros, os estudos, os especialistas. Mas e se eu te contar que há alguém que desafiou essa regra, quebrou o ciclo biológico da humanidade e está vivo para contar a história? Imagine uma pequena vila no Vietnã, rodeada por montanhas e campos de arroz, onde um homem chamado Thai Ngoc vive sua rotina diferente de tudo o que você já viu. Ele afirma que não dorme desde 1973. Isso mesmo, desde 1973. Quase 50 anos sem fechar os olhos para o sono real, aquele que traz sonhos e descanso. Você pode estar pensando, isso é impossível, ele deve estar mentindo ou talvez cochilando às escondidas. Mas testemunhas locais garantem que Tai está sempre ativo. À noite, enquanto a vila mergulha no silêncio, sua luz permanece acesa e ele está ali, cuidando dos animais, trabalhando, vivendo. Seu olhar é vívido, seu corpo aparenta saúde e ele nunca demonstra sinais de cansaço extremo. Visualize agora, você acorda e pela frente tem um dia inteiro sem a possibilidade de descanso, nem mesmo por um instante. A cada noite, a escuridão não traz alívio, apenas o prolongamento do tempo desperto. Como você reagiria? O que sua mente faria? O que seu corpo aguentaria? Thai Ngoc viveu essa realidade, e o que é mais perturbador, ele está vivo e saudável. Os médicos locais o examinaram, sem sinais de doenças que normalmente acometeriam alguém nessa condição. Nenhuma pressão alta, coração estável, pulmões perfeitos. Nada que indicasse que ele deveria estar morto. Mas a ciência é cética, e com razão. Até hoje, nenhum estudo conclusivo provou que ele realmente não dorme. Alguns pesquisadores sugerem que ele possa ter um tipo raro de microsono, pequenos cochilos de segundos, que são imperceptíveis para os outros, mas que permitem o corpo descansar. Outros especulam que ele desenvolveu uma forma de sono diferente, desconhecida pela medicina. No entanto, há algo que ninguém pode negar. Thai Ngoc desafiou todas as regras. Ele não é apenas um caso isolado. É um mistério vivo, uma exceção que obriga a ciência a questionar suas certezas. Você pode imaginar o peso disso? Viver uma vida inteira no limiar entre a vigília e o sono, entre a realidade e o mistério. Que impacto isso teve na sua mente, na sua alma? Que segredo seu corpo carrega? E se essa história já está mexendo com você, espere só até ouvir o que aconteceu quando pesquisadores tentaram estudá-lo de perto. E as respostas que vieram foram tão surpreendentes quanto perturbadoras. Se você conhece alguém que tem dificuldades para dormir, ou simplesmente já se perguntou o que aconteceria se não precisássemos de sono, deixe seu comentário. Essa jornada vai começar agora e você não vai querer perder nenhum detalhe. Quando a história de Thai Ngoc chegou aos ouvidos da comunidade científica, o ceticismo foi imediato. Afinal, algo assim parecia impossível, uma verdadeira afronta às leis da biologia. A ciência do sono é clara. Sem descanso, o corpo humano entra em colapso em questão de dias. Mas o que dizer de um homem que estaria desafiando essa regra há décadas? Uma equipe de médicos locais tentou monitorá-lo, mas os recursos eram limitados. Não havia aparelhos sofisticados nem laboratórios completos na vila. O que puderam constatar, porém, foi impressionante. Tai realmente passava as noites em claro. Seus olhos nunca se fechavam, suas mãos sempre ativas. Ele cuidava da plantação, alimentava os peixes e seguia sua rotina sem descanso aparente. Imagine a cena. É madrugada. A vila dorme em silêncio absoluto.
Só uma luz permanece acesa, os passos suaves de um homem que não conhece o descanso. Um homem cuja mente pulsa incessantemente, como um relógio que não para de funcionar. Desesperados por respostas, pesquisadores internacionais se mobilizaram para tentar estudar o caso em condições controladas. Mas Tai resistiu. Não queria sair da sua vila, não queria deixar sua rotina ou se submeter a exames invasivos. Havia uma resistência profunda, talvez medo, talvez desconfiança. E então começaram a surgir teorias que pareciam saídas de um livro de ficção científica. Alguns cientistas propuseram que Tai podia possuir uma mutação genética rara, um desvio evolutivo que o faria dispensar o sono. Outros sugeriram que sua mente poderia operar em um estado de hiperconsciência permanente, uma frequência cerebral que eliminava a necessidade de descanso. Mas nada disso pôde ser comprovado. E enquanto a ciência tentava desvendar esse enigma, Tai continuava vivendo sua vida aparentemente normal, sem nenhuma das consequências devastadoras da privação crônica de sono que conhecemos. Visualize agora. Você está acordado 24 horas por dia, todos os dias, sem um minuto sequer para fechar os olhos. E ainda assim, seu corpo resiste. Sua mente permanece clara, sem lapsos, sem confusão. É uma resistência que desafia a compreensão. Esse paradoxo chamou a atenção do mundo. Documentários foram produzidos, matérias veiculadas em grandes canais internacionais, mas ainda assim, Tai Nog permaneceu um mistério. A dúvida que ninguém conseguia responder: ele realmente não dormia ou apenas encontrava uma forma de enganar a necessidade biológica? E você, enquanto se pergunta isso, pense no que esse caso revela sobre o corpo humano. Quantas outras capacidades desconhecidas podem existir? Quantos limites ainda não foram ultrapassados? Se essa história mexe com a sua curiosidade, deixe seu like e compartilhe com alguém que ama mistérios reais da vida. No próximo momento, você vai descobrir os impactos invisíveis que essa condição trouxe para a mente, para o coração de Tai Nog, e vai se surpreender com o preço dessa imortalidade desperta. Viver sem dormir por décadas não é apenas uma questão física. É um desafio mental e emocional inimaginável. Para Tai Nog, a rotina era um misto de resistência e solidão profunda. Enquanto a vila inteira mergulhava no sono tranquilo, ele permanecia acordado, imerso em seus pensamentos, enfrentando um vazio que ninguém mais conhecia. Imagine-se em um quarto escuro, onde a única companhia é o tic-tac constante do relógio. Seus olhos ardem, sua mente grita por descanso, mas o sono simplesmente não vem. Para Tai, isso não era uma metáfora, era a sua realidade diária. Ao longo dos anos, ele começou a sentir o peso dessa vigilância eterna. Não eram apenas os músculos cansados ou o corpo que insistia em continuar, mas a alma que sentia uma fadiga profunda, invisível para o mundo. Tai confessa que sentiu uma saudade imensa do que nunca teve. Os sonhos, o descanso, a renovação que o sono traz. E a solidão, essa era sua companhia constante. Aquele silêncio da madrugada que para muitos é sagrado, para ele era um espaço vazio, uma ausência que ecoava no peito. Amigos e familiares, embora compreendessem sua condição, não podiam realmente compartilhar daquele bardo. Visualize a cena, a luz fraca de uma lanterna, um homem sozinho, escrevendo seus pensamentos em cadernos que se acumulavam com reflexões filosóficas, memórias e dúvidas existenciais. Tai encontrou nos livros um refúgio, devorando obras de filosofia, psicologia e espiritualidade, tentando dar sentido ao que vivia. Mas mesmo com essa força mental, os sinais começaram a aparecer. Pequenos lapsos de realidade, sombras que pareciam dançar na periferia da visão, vozes sussurrantes que ninguém mais ouvia. Ele chamava isso de quebras da noite, momentos em que sua mente parecia escapar do controle, beirando o abismo. Especialistas sugerem que essa condição pode ter gerado uma dissociação, um mecanismo de defesa da mente para sobreviver à privação extrema. Para Tai, essa linha tênue entre vigília e sono era um território desconhecido e assustador. Mas ainda assim, sua lucidez surpreendia. Conversava normalmente, lembrava de detalhes da juventude com clareza, mantinha conversas profundas e carregadas de emoção. Era como se seu cérebro tivesse encontrado uma forma de funcionar em um modo alternativo, ignorando os sinais de exaustão que esmagam a maioria dos mortais.
Mas o preço dessa superconsciência era alto. Em momentos de introspecção, Tai admitia o desejo secreto de dormir, de sentir aquela paz que tantas vezes parecia impossível. A vontade de desligar, mesmo que por algumas horas, era um tormento. E aqui fica a pergunta que ecoa no silêncio. O que custa estar acordado para sempre? Será que a mente humana aguenta carregar esse fardo? Ou há algo ainda mais profundo por trás dessa condição? Se você está impressionado com essa força e sofrimento, deixe seu comentário e compartilhe essa história com alguém que ama mistérios reais da vida. No próximo momento, você vai descobrir o que aconteceu quando a ciência voltou a tentar se aproximar, trazendo hipóteses surpreendentes e uma decisão que mudou tudo. O tempo passou e Tai Ngoc continuou a viver sua existência única, acordado, mas isolado num mundo que parecia não entender sua condição. Até que, em um momento decisivo, uma equipe internacional de neurocientistas se interessou em estudá-lo com a tecnologia mais avançada disponível. Eles o convidaram para participar de um projeto revolucionário, oferecendo laboratórios, equipamentos sofisticados, acompanhamento médico e apoio psicológico. Era a chance de finalmente revelar os segredos do corpo que desafiava a ciência. Mas Tai recusou. Ele disse que não queria ser tratado como um experimento, nem queria mudar sua vida simples, rodeada por montanhas e rios. Disse que estava bem como era. Um homem que descobriu um caminho diferente da maioria, mesmo que doloroso e solitário. Essa decisão gerou debates intensos. Para uns, era o orgulho de um homem forte que aceita seu destino. Para outros, uma resistência à cura, talvez medo do desconhecido. Mas uma coisa ficou clara. Tai Ngoc era um enigma que a ciência ainda não estava pronta para desvendar. Visualize a última cena conhecida. Um senhor com um olhar profundo, caminhando sob a luz da lua, carregando seu caderno de pensamentos, enquanto o vento sussurra segredos entre as folhas das árvores. Um homem que desafia o tempo, o sono e talvez até a própria natureza humana. Mas e você, que está ouvindo essa história? O que pensa disso tudo? Será que o sono é realmente um dom indispensável? Ou será apenas uma prisão biológica que alguns poucos conseguem romper? Será que Tai Ngoc é uma anomalia? Um milagre? Ou uma advertência? A vida dele nos desafia a olhar para dentro, para questionar o que é natural, o que é possível e qual o preço de viver além dos limites conhecidos. Se essa história tocou você, se provocou aquela faísca de curiosidade ou emoção, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esse relato. Afinal, algumas verdades só podem ser compreendidas quando estamos realmente despertos. E lembre-se, às vezes o maior descanso não está em fechar os olhos, mas em abrir a mente para o que ainda não entendemos.